essa tal de maturidade que ora a gente ama, ora a gente odeia, né não? Quem pode dizer que é fácil aceitar as coisas como elas são? Quem é que nunca tentou dar um jeitinho para as coisas serem um pouco mais como a gente gostaria que elas fossem e não como elas são de fato? Pois é, mas o alerta aqui é cuidado com a manipulação. Eu sou Ellen Darla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Mas afinal de contas, o que tem a ver maturidade com manipulação? Não deveria ser o contrário? Pois é, a gente tem um pouco de dificuldade de aceitar as coisas como elas são, então a gente tenta controlar. E como que a gente usa esse mecanismo de controle? Tentando manipular a vida para fazer com que ela caiba naquilo que a gente acha que ela deveria ser. Só que a maturidade diz respeito ao quão confortável nós conseguimos ficar com as coisas do jeito que elas são, sem sim nem não, sem mais nem menos, não como a gente gostaria que elas fossem. Mas como que a gente pode desenvolver essa habilidade e se dar conta dos perigos da manipulação? Quando eu tento manipular, significa que eu não confio na vida, que eu não confio na minha habilidade de lidar com as coisas como elas são, e por isso eu tento ajeitar. Gente, maturidade é muito mais do que envelhecer. É sobre a gente desenvolver uma compreensão mais profunda e aceitar a realidade para que a gente possa, a partir dessa aceitação sem passividade, a gente possa agir e lidar com a nossa resistência. A capacidade de lidar com os nossos desafios, com as nossas imperfeições e ainda assim manter a calma, a lucidez e a ação estratégica em meio ao caos que, por vezes, a vida se torna. Pessoas maduras, elas não tentam moldar a realidade para que a realidade se adeque aos seus desejos. Pelo contrário, elas aprendem a aceitar a vida como ela é, sem passividade, mas com uma aceitação ativa e sábia diante das circunstâncias. É a partir dessa postura ativa e ao mesmo tempo resignada que nós vamos começar a agir estrategicamente. Aceitar as coisas como são é um dos maiores sinais de maturidade e isso envolve aceitar as imperfeições, porque assim a gente toma consciência do que a gente precisa melhorar, entender que nada e nem ninguém é perfeito, e isso inclui a gente mesmo e os outros. Segundo ponto, lidar com mudanças. A vida é uma mudança constante, ela é impermanente e aceitar isso é fundamental para a gente viver em paz. Terceiro ponto, soltar o controle. Nem tudo está sob o nosso controle. A nossa atitude, nós podemos até controlar em parte. Agora, o resto, os outros, a vida, o ambiente, nada está no nosso controle. E aprender a deixar ir o que não podemos mudar é muito libertador, porque assim a gente foca naquilo que a gente realmente pode mudar e aí a gente direciona a nossa energia. A maturidade também envolve reconhecer e evitar a manipulação, porque aceitar as coisas como elas são é aceitar a nossa humanidade e a nossa tendência a manipular as coisas. Então, quando eu olho para a minha verdade, para a minha realidade com respeito, eu consigo perceber como eu busco manipular as coisas. Pessoas manipuladoras, elas tentam controlar a realidade, controlar os outros para satisfazer as próprias necessidades, os próprios desejos. Então, quais os 3 principais passos para você lidar com a manipulação? Primeiro é reconhecer que você também é manipulador, manipuladora. Então fique atento aos sinais de manipulação, por exemplo, como culpabilização, chantagem emocional, desvalorização dos sentimentos alheios em detrimento dos seus. Segundo ponto, estabelecer limites. Aprenda a dizer não e a proteger o seu espaço emocional. É óbvio, respeitando o espaço emocional alheio também. Terceiro ponto, fortalecer a sua autoconfiança. Pessoas manipuladoras geralmente têm baixa autoestima. Fortalecer a sua confiança e se reconectar com seu alto valor é essencial para você evitar dar vazão a esse manipulador que existe em todos nós. Se você quer algumas práticas diárias para você desenvolver a maturidade, eu te entrego aqui. Primeiro, autoconhecimento. Então, reserva um tempinho para você refletir sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos do dia, sobre as emoções que dominaram o seu dia. Segunda prática, desenvolver o estado de presença. Aceitar o presente como ele é, sem julgar e sem cobrar de você mesmo uma atitude em relação àquilo. Só observa, sem se confundir com aquilo que você está sentindo. Você não é as suas emoções, por isso você pode observar as suas emoções. Se você fosse as suas emoções,
você não conseguiria observá-las. Terceiro ponto, resiliência. Aprenda a lidar com os desafios e entenda os desafios como uma oportunidade para você crescer. Isso é resiliência. Um quarto exercício muito importante, lógico, é exercitar a empatia. O exercício de entender e compartilhar os sentimentos dos outros. Muitas vezes o outro está passando por coisas que a gente nunca passou, por isso fica mais complicado entender. Mas pelo menos olhar com um olhar um pouco mais compassivo, um pouco mais compreensivo, um pouco mais amoroso. Por fim, a maturidade definitivamente não é algo que a gente alcance num passe de mágicas ou num clique ou num ponto de virada, mas é um processo contínuo de aprendizado, de crescimento e certamente aceitar a vida como ela é, com todas as imperfeições, com todos os desafios, com todas as incertezas que ela tem, nos permite viver com muito mais paz e principalmente com muito mais autenticidade. Lembra, a maturidade não é sobre ter todas as respostas, mas é sobre saber fazer as perguntas certas e principalmente estar disposto a aprender. Eu espero que esse episódio te inspire a refletir sobre o que significa realmente ser maduro e como você pode desenvolver essa habilidade na sua vida. Te encontro aqui no próximo episódio.